A única coisa mais perigosa do que a ignorância é a arrogância. O eco da certeza cega. E com isso, ele revelou uma das doenças mais silenciosas da humanidade: não saber. E ainda assim, ter certeza. Ignorar é humano. Todos nós ignoramos algo. Mas a arrogância transforma essa ignorância em convicção. Ela transforma o vazio do não saber em um trono. E quem se senta ali, não escuta, não aprende, não muda. A arrogância da ignorância é um véu invisível. Quem o veste, acredita estar iluminado, mas caminha no escuro menos convencido de que enxerga mais do que todos. É o aluno que despreza o professor. É o líder que nunca ouve. É o fanático que grita a verdade enquanto espalha veneno. É a multidão que escolhe o mais barulhento, não o mais sábio. E por trás de tudo isso, uma única raiz: o medo de não saber. A humildade assusta. Admitir que você pode estar errado exige coragem. É muito mais confortável a certeza arrogante, mesmo que ela seja falsa. Porque a ignorância, quando é humilde, é o começo da sabedoria. Mas quando se torna arrogante, ela se torna perigosa. Ela cria muros, ela fecha ouvidos, ela ergue bandeiras, ela declara guerras em nome daquilo que sequer compreende. É a arrogância que destrói pontes entre culturas, que silencia vozes com argumentos, que ridiculariza a dúvida menos quando é a dúvida que nos liberta. Vivemos numa era de acesso infinito à informação, mas confundimos informação com sabedoria. Confundimos opinião com conhecimento. Confundimos grito com razão. E quanto mais nos cercamos de certezas inquestionáveis, mais nos afastamos da verdade, porque a verdade não grita. Ela sussurra, ela não impõe, ela convida, e só pode ser ouvida por quem tem a humildade de dizer: eu não sei, mas estou disposto a aprender. Einstein, que desvendou os átomos, que olhou para o universo com olhos de cientista e alma de filósofo, sabia que a mente que para de aprender é uma prisão, e a arrogância é a chave que tranca por dentro. Quantas vezes fingimos saber, para não parecer fracos? Quantas vezes repetimos o que ouvimos, só para parecer inteligentes? Quantas vezes julgamos alguém por não pensar como nós, sem nunca termos realmente pensado sobre aquilo? A arrogância é uma armadura, mas é feita de vidro. Protege apenas o ego, não a verdade. E quando o ego se torna maior que a verdade, as mentiras se multiplicam, os erros se repetem, e o mundo começa a girar em torno de opiniões. Em vez de girar em torno da busca sincera por sabedoria, Einstein sabia: a ignorância sozinha pode ser curada, mas a ignorância com arrogância, essa é resistente ao remédio. E talvez seja por isso que tantos preferem o eco de suas certezas. Em vez do silêncio que antecede a descoberta, o orgulho de não saber que não sabe. E esse perigo não se esconde apenas em discursos inflamados ou decisões políticas erradas. Ele vive nas pequenas atitudes do cotidiano, naquele colega de trabalho que nunca admite um erro, naquela voz interior que resiste em ouvir outro ponto de vista, naquele gesto automático de rejeitar uma ideia antes mesmo de compreendê-la. A arrogância da ignorância não é apenas barulhenta, menos ela também é sorrateira. Ela se camufla em certezas herdadas, em tradições que nunca foram questionadas, em frases repetidas como mantras. Isso sempre foi assim. É a minha opinião. E pronto. Quem discorda está contra mim. Mas a opinião sem fundamento não é sabedoria, menos é ruído. E quando esse ruído se multiplica, o conhecimento verdadeiro se afoga. Os mestres são ridicularizados. Os estudiosos são desacreditados. A dúvida é vista como fraqueza. Vivemos tempos onde a arrogância ganhou palco, onde quem fala com mais confiança é ouvido, mesmo que diga absurdos, onde o tom de voz vale mais que o conteúdo, e onde muitos confundem coragem com prepotência. Mas há uma grande diferença entre firmeza e inflexibilidade. A firmeza vem do saber, a inflexibilidade do medo de saber. Porque quem sabe de verdade, duvida, questiona, revisa, muda. Quem é verdadeiramente sábio sabe que o conhecimento é infinito, e por isso, a arrogância é tola. Einstein também sabia. Sabia que a mente humana é limitada, mas que sua capacidade de aprender é ilimitada. Desde que não se feche no orgulho, a arrogância da ignorância é uma prisão de portas abertas. Quem está dentro tem a chave nas mãos, mas prefere não usá-la. Porque sair exige humildade, e a humildade dói. Ela fere o ego. Ela desmonta identidades que foram construídas sobre certezas frágeis. Mas também é a humildade que cura. É ela que permite olhar para o outro
com empatia. Ouvir sem a intenção de responder menos, mas com a intenção de compreender. A arrogância não quer entender. Ela quer vencer, quer impor, dominar, confirmar sua própria visão. E nessa obsessão pelo controle, ela mata o diálogo. E sem diálogo, a ignorância se fortalece. É fácil rir de quem sabe pouco. É mais difícil reconhecer o quanto ainda ignoramos. Mas é nesse reconhecimento que está o início da sabedoria. Einstein, que poderia se gabar de suas conquistas, escolheu a humildade. Ele sabia que para entender o universo, era preciso primeiro se curvar diante da própria pequenez. E esse seja o segredo. Só cresce quem aceita que ainda não chegou. Quem se fecha no eu já sei, para de crescer. Quem sei, abreu. Talvez eu não saiba, floresce. A arrogância trava a evolução. A humildade liberta. E no mundo onde todos querem falar, quem tem a coragem de ouvir e de ouvir-se, já está um passo à frente. Quando o ego se torna o dono da verdade. E talvez o que ele estivesse dizendo, no fundo, é que a ignorância por si só é um campo neutro menos, mas a arrogância a transforma em arma. Quando o ego se torna o dono da verdade, não há mais espaço para a escuta. Não há mais espaço para o outro. Não há nem espaço para si mesmo, porque o verdadeiro eu é silencioso, flexível, mutável. E o ego é rígido, é barulhento, é teatral. O ego arrogante não busca verdade, ele busca validação. Ele não quer entender, ele quer confirmar. Ele não quer diálogo, ele quer plateia. E assim, a ignorância se cristaliza. Deixa de ser um estado passageiro para se tornar uma postura de vida. Quantas vezes já vimos alguém travar uma discussão só para ter razão? Quantas vezes já fomos esse alguém? No fundo, o medo do ego é ser visto como fraco, como alguém que não sabe, como alguém que pode falhar. Mas a beleza da sabedoria está exatamente aí, em reconhecer a própria falha e continuar. Mesmo assim, o sábio não teme dizer, eu não sei, porque ele compreende que admitir a dúvida é o início de todo verdadeiro saber. O arrogante, por outro lado, reveste sua ignorância com palavras difíceis, com frases feitas, com ironia